Hoje o dia virou uma comédia, né? Um stand-up comedy da imprensa, um debate para tentar convencer a população de que a manifestação de ontem não foi tão grande quanto os nossos olhos nos mostram que foi. Bom, e aí aquele desespero, várias narrativas tentando falar que foi um fiasco, que flopou. A gente sabe da verdade, é triste ver a imprensa querendo brigar com imagens. Mas um artigo do Poder 360, para mim, ficou muito curioso e vale a pena mostrar para vocês. O debate agora é o tamanho das manifestações, né? Teve aquela do Boulos, né, o do Lindbergh, que deu acho que 4.000 pessoas, que eles falam que foi gigantesca, que aquilo sim foi um fiasco. Aí você não está brigando com as imagens, você está usando imagens para mostrar que foi um fiasco. E teve a manifestação de ontem na Avenida Paulista, que quando você joga para a inteligência artificial fazer uma análise da imagem, ela fala de 200 a 300 mil pessoas. 200 a 300 mil, em comparação com a da esquerda, que deu 5. E aí, o que um artigo do Poder 360 fez? Obviamente, falando aí, mentindo, né? Que deu 60 mil pessoas. Gente, vamos falar a verdade, não é esse o ponto. Mas o artigo fez uma ação curiosa, uma comparação com números oficiais das últimas manifestações para fazer uma comparação entre esquerda e direita. E é lá no final do artigo. Aí eu quero primeiro que você entenda. Eles estão usando os números dados por entidades oficiais, como o USP, que a gente sempre sabe que mente quando a manifestação é da direita. Tira 90% do público, né? Aqueles cálculos da USP que dizia que o Haddad tinha 99% de chance de ganhar. E sempre sobem um pouquinho o número de pessoas da manifestação da esquerda. Só que tem sido difícil nos últimos anos mentir sobre as manifestações da esquerda, porque elas são tão pequenas que dá para você literalmente contar cada uma das pessoas que estavam ali. Então já não é uma necessidade de usar esses algoritmos, não. Você pode, na imagem, no seu celular, pegar o seu dedo e contar quantas pessoas estavam nas manifestações. Então ele pegou e fez uma comparação entre as manifestações de direita e esquerda. Rapaz, é gritante a diferença. Eu tenho certeza que o escritor aqui, o jornalista, quando ele começou a fazer isso, ele não tinha ideia que a situação ia ser desse jeito. Então, aí tem mais algumas informações, falando aqui alguns cálculos da manifestação, os governadores que compareceram, as principais falas de cada uma das pessoas lá, como você pode ver aqui. E aqui entra na parte que chamou atenção. Público de atos de Bolsonaro e da esquerda de Lula, eventos realizados em locais públicos. Aí faz uma comparação entre os públicos. Eu vou pegar do final aqui. Aliás, do começo. Dá uma olhada. Aqui está dizendo que deu 59 mil ontem na Paulista, a gente sabe que deu muito mais, e está falando que no Boulos deu 5.500, aí vai somando, ó. Depois em Copacabana, 26, aí o ato do Lula deu 1.200, aí depois impeachment de Moraes deu 58, que foi em 2024, né? Aqui está o Dia do Trabalhador do Lula, 1.635 pessoas. Lembrando, aqui deu para contar cada uma das pessoas. E olha só, nas manifestações da esquerda, dá para você literalmente contar o número de pessoas. Defender a democracia e liberdade, aí tá 40, 45 mil e tal. E contra a investigação por tentativa de golpe, 300 mil a 350 mil pessoas no Rio de Janeiro, certo? Olha a diferença. Nos últimos 2 anos, o Lula conseguiu colocar... Cara, isso aqui é incrível. O Lula conseguiu colocar 10.627 pessoas. Você pode ver que é preciso, porque você literalmente pôde contar. E o Bolsonaro, mesmo com a imprensa mentindo, e mesmo tentando fazer parecer que os atos foram fracos, mais de 500 mil de pessoas. Olha a diferença. Cara, olha, o Lula é um traço. Isso aqui não é a margem da imagem, não, tá? Isso aqui é o traço que o Lula consegue colocar na rua em comparação com o que o Bolsonaro. E aí, você tem que ser convencido disso, senão você vai preso. Porque se você não se convencer... Olha isso aqui. Se você convencer que o Lula foi eleito, você vai preso. Esse aqui, de novo, entenda isso aqui. Esse cara aqui foi eleito pela democracia brasileira e as urnas eletrônicas. Esse cara aqui não. De acordo com as pesquisas, esse aqui ganha, esse aqui não. Como é possível levar a sério uma imprensa dessa, gente? Isso aqui é um tapa na cara. Olha as diferenças. Passar devagar. Olha a diferença de um para o outro. E lembrando, aqui deu mais de 200 mil, aqui deu umas 150 mil. A gente sabe disso.
Essa daqui mesmo em Copacabana, a PM de Copacabana disse que teve 400 mil pessoas. Aí você vai aqui, olha que loucura isso aqui. Cara, bom, eu não sei se eles tinham ideia de que a situação ia ficar tão gritante, a diferença ia ser tão gritante assim, né? Mas essa é a diferença. Então, se for pegar mesmo com a imprensa mentindo, é o quê? 50 vezes maior? O público do Bolsonaro é 52 vezes maior que o público da esquerda. Isso para mim foi... E mentindo ainda, né? Esse dado para mim é impressionante. A gente sabia que era maior, mas desse jeito... E mentindo, hein? Um abraço.